Olá, o assunto de hoje é cava redonda na manga. Aqui nós temos uma manga simples, cava redonda simples. Ela é bem simples porque o arredondado vai ser feito na hora da costura. No momento em que eu estou costurando, eu arredondo a parte superior. Como eu faço isso? Fiz a manga, cheguei na cava, na altura que deu a medida até a cava. Remalhei na lateral 6 pontos. Na blusa, eu costumo remalhar para essa daqui 10 pontos. Para cava da manga, eu remalho menos pontos. Somente o suficiente para fazer uma base de cava. Zero marcador e vou fazer diminuições. Quanto de diminuição eu vou precisar? Observo a quantia de pontos que eu tenho e eu sei que em cima eu preciso deixar uma quantia também. Essa quantia varia de acordo com lã, de acordo com o tipo de blusa que eu estou fazendo, do tipo de malha que eu estou fazendo e da pessoa que vai revestir essa blusa aqui. Se é uma blusa infantil, menos pontos. Se é uma blusa para adulto grande, bem grande, masculino, por exemplo, eu deixo mais pontos. Cerca de 24 pontos no centro. Se é feminino, 20 pontos, tamanho adulto. Se é infantil, 16 pontos. Por exemplo, isso depende também da lã. Não é uma regra básica, não existe uma única regra. Você precisa adaptar de acordo com a tua realidade de malha. Então, digamos que essa daqui eu vou deixar 20 pontos no centro. Esses 20 pontos vão ser bem no topo da manga. O restante eu vou diminuindo a cada tantas carreiras. A parte das costas eu fiz 70 carreiras. Na manga eu faço cerca de 14 a 20 carreiras a menos. Isso já faz a cava da manga caber, encaixar na cava da blusa. Então, eu tenho que decidir de quantas em quantas carreiras eu vou diminuindo aqui. Sobraram 24 pontos. Se eu for diminuindo um ponto de cada lado a cada 3 carreiras, por exemplo, ou a cada 4, vamos supor, tenho um ponto, faço 4 carreiras. Mais um ponto, 8. E assim eu vou contando. Se eu for diminuir um ponto a cada 4 carreiras, aqui eu já cheguei na quantia de pontos suficiente, só que sobrou ainda uma porção. Então, a cada 4 carreiras não vai dar para eu diminuir, porque vai sobrar muito ponto no centro. Vamos tentar a cada 3. Então, diminui um ponto, faço 3 carreiras. 3, 6, 9. Também sobram pontos aqui. Sobrou 7 pontos. Então, eu não vou poder diminuir a cada 3 carreiras também. Vamos tentar a cada 2, a cada 2. Fiz uma carreira, fiz uma diminuição, faço 2 carreiras. 2, 4, 6, 8, 10. Quarenta e 8 carreiras, eu diminuo todos esses pontos que sobram aqui. Então, faço mais 2 carreiras depois sem diminuir. Essa é uma forma de fazer bem prática a conta para chegar à quantia de diminuições. Então, o resultado é, vou fazer diminuições a cada 2 carreiras. Usando o transportador grande, faço diminuição de um ponto de um lado e do outro.
Anoto as carreiras para ir acompanhando. Cinquenta carreiras, sobrou em cima, aliás, 21 pontos. Sobrou 21 pontos em cima, remalho. Também existe a possibilidade de fazer uma cava redonda na manga, deixando uma quantia enorme de pontos em cima para fazer pregas. Quando vai ser colocado na cava. Quando vai ser colocado na cava da blusa, acerto pregas. Então, fica uma manga redonda, porém pregueada em cima. Essa é uma forma de fazer em que eu uso diminuições na manga, mas não tão intensamente. Deixo para fazer as diminuições mais espaçadas. Assim eu tenho quantia de pontos grandes no centro que ajudarão a formar a prega. Também depende do tipo de prega que eu quero. Se é uma blusa bastante pregueada, quase nem faço diminuição. Só faço a base da cava, o remalhado, para ajustar na blusa e depois sigo reto. Então, eu teria também uma quantia bem grandona em cima e a blusa ficaria bem bufante, bem grandona, bem repolhuda nas pregas. Porém, essa daqui eu vou fazer diminuindo alguns pontos. A cada 10 carreiras, por exemplo, eu posso fazer diminuição de 1 ponto ou diminuição de 2 pontos para ir ajustando. Tudo depende da quantia de pontos que você tem embaixo também. Aqui a manga pode ser já prevista, uma manga inteira maior, mais folgada, ou chegando na altura da cava, normal, e depois deixar pontos para cima. Essa aqui eu vou fazer diminuição de 2 pontos a cada 10 carreiras, porque eu tenho apenas 80 carreiras de cava. Na blusa eu fiz com 100 carreiras, na manga eu faço menos carreiras, de 14 a 20 carreiras a menos, depende do ponto também. Faço 10 carreiras. Diminuo do lado com um transportador grande ou 2 vezes com o transportador de 2. Preciso deixar uma margem para costura para formar um desenho bonito da diminuição também. E mais 10 carreiras e assim eu vou fazendo. Quando eu chegar em 80 carreiras, remalho todos os pontos em cima. As pregas vão ser feitas somente quando eu for colocar na blusa, não vai ser feito na máquina. Outra forma de fazer a manga redonda é fazendo o arredondado em cima. A base da cava remalhada é igual às demais. Só que não é a mesma quantia de pontos da parte do corpo. Eu faço um pouco menos. Geralmente nas costas eu coloco 10 agulhas.
Aqui na manga, eu coloco 5 ou 6 pontos remalhados apenas, de um lado e do outro. Como eu tenho o arredondado, eu vou precisar diminuir de forma diferente a parte bem de cima do restante da cava. Tenho também que deixar uma quantia de pontos aqui em cima. Suponhamos, aqui está bem centralizado o meu trabalho, suponhamos que eu deixe 20 pontos. Vou diminuir nessa parte mais próxima, as 10 últimas carreiras, eu vou diminuir uma agulha a cada carreira, ou seja, 9 pontos eu vou diminuir aqui. Como assim 9 pontos? Fiz uma carreira, diminuo, faço outra carreira, diminuo. Então, um ponto de cada lado até completarem 10 carreiras, equivale a 9 agulhas. Nove pontos de um lado, 9 pontos do outro. Sobrando, então, 15 pontos para minha manga aqui. Eu vou precisar calcular como é que eu faço essas diminuições de 15 pontos nessas carreiras aqui. Isso pode ser cálculo no papel ou na calculadora, ou aqui na máquina também. O comprimento da cava redonda é diferente do comprimento da cava raglan. Já tendo feita a parte das costas, eu sei a quantia de carreiras que eu fiz na cava até o ombro. Na parte das costas, dessa blusa aqui em especial, foram 70 carreiras. Eu sempre diminuo, não faço a mesma quantia, porque senão ela fica uma cava maior do que a parte das costas. Diminuo entre 14 carreiras a 20 carreiras menos do que foi feito nas costas. Então, se eu fiz 70 nas costas, aqui eu vou fazer 50. A partir do início desse remalhado até aqui em cima, 50 carreiras. Nessas do arredondado, bem aqui em cima, já foram 10 carreiras. Então, de 50 que eu tenho no total, diminuo 10. Sobraram 40 carreiras aqui. Se eu tenho 15 pontos, eu preciso diminuir esses 15 pontos em 40 carreiras. Suponhamos, fiz uma diminuição de um ponto apenas. Faço 4 carreiras, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, e assim eu vou contando quantas carreiras são. 40 carreiras. Na verdade, em 40 carreiras, eu teria apenas diminuído 10 agulhas, 10 pontos. E esse restante ficaria como? Então, diminuindo a cada 4 carreiras, não dá. Vamos tentar a cada 3. Faço 3 carreiras já de início, diminuo um ponto. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, sobrariam 2. Também não dá para fazer a cada 3. Sobram 2 agulhas. Então, o que que eu faço, meu Deus? Não tem como fazer a cada 2, não tem como fazer a cada 3. Faço 2 diminuições a cada 2 e depois o restante a cada 3 carreiras também. Aí eu completo as 15 agulhas que eu preciso eliminar. Esses 15 pontos vão sumir em 40 carreiras. Ok? Fazemos, então, 2 carreiras, 0 marcador, como sempre. Primeira diminuição que eu preciso aqui, fiz a 2 carreiras. Segunda diminuição.
Agora, eu vou fazer a cada 3 carreiras. Eu faço a diminuição mais para dentro, não na última agulha, que esse desenho que vai formando da diminuição também é importante. Ajuda na costura e ajuda a dar um detalhe na manga, muito bonito. Simples, mas que fica muito bonito. Faltando 10 carreiras para 50, começo a diminuir a cada uma carreira. Em 50 carreiras, remalho tudo. Assim, eu tenho o arredondado aqui, já da manga, no alto da manga. Tenho o arredondado para acomodar na cava da blusa. Temos aqui, então, os 3 modelos de cava para manga redonda. Aquele que chega reto em cima, que precisa ser arredondado quando for costurar na peça. Firmo bem no meio, na costura do ombro, bem na pontinha, no início da cava da blusa, na outra cava da blusa. E depois vou seguindo, costurando pelo direito. Quando chega cerca de 2 centímetros antes do final, começa a arredondar. Então, uma partezinha desse biquinho que formou aqui para cima, ele vai sendo deixado por dentro para arredondar. Formando o arredondado quando costura. A costura sempre é feita pelo lado direito. Você precisa acertar, então, um ponto em cima para delimitar bem certo onde é o ponto mais alto da manga. E depois o arredondado para dentro. Então, ficam essas 2 asinhas aqui, essas 2 bordas, por dentro da blusa no ombro. Essa é uma forma de fazer comum. Essa é uma forma de fazer a manga redonda bem rapidamente. É uma forma fácil de fazer, não exige tanta experiência assim. Só que eu sempre diminuo, ao invés de fazer a mesma quantia de carreiras da frente e das costas, eu diminuo porque na medida da manga, a medida que a gente toma da manga, também é menor em relação à cava, porque ela dá essa curvatura mesmo. Entre 14 e 20 carreiras é uma quantia razoável para se deixar menos do que foi feito nas costas. Chegando em cima, remalho. Outra forma de fazer, que também é bastante usada, é com pregas. Isso para o feminino, né? Feminino e infantil, menina, eu uso bastante fazer pregas. Ou a prega que vira para dentro, ou a prega que vira para fora. Precisa ser alinhavado antes de colocar na blusa, acertando bem o centro e distribuindo prega. Podem ser 2, podem ser 3 pregas na lateral também. E da mesma forma que o modelo anterior, aqui essa pontinha que sobra, ela vai precisar arredondar, ficar por dentro da blusa para formar o arredondado aqui. Essa também, costuro a pontinha bem no alto, na divisória entre
o ombro das costas e o ombro da frente, a base da cava, e vou alinhavando ou já direto costurando 2 carreiras de um lado, 2 do outro, juntando frente e manga, costas e manga. Assim ela fica bastante volume em cima na manga por causa das pregas. Fica muito bonito um trabalho assim. A manga princesa também é feita dessa forma, só que com mais pregas, mais volume ainda. A ideia é essa. E aqui o último modelo é de manga redonda, já arredondada na própria máquina. Quando você vai tecendo e depois diminuindo, você já diminui mais agressivamente os pontos para fazer o arredondado. Nesse caso aqui, só acerta um pontinho em cima, na junção de ombros, acerta um pontinho no início da cava e depois vai costurando pelo direito também, direto. 2 carreiras de um lado, 2 do outro, e fazendo ele contornar. Não fica nada por dentro, toda a costura é feita sem deixar nenhuma sobra, como os outros 2 modelos. Essa, então, é a ideia de manga redonda, feita na máquina, já arredondada, ou com pregas, ou deixando uma partezinha reta em cima, que depois vai ser arredondada na hora da costura. Nossa ideia para hoje é essa. Bom trabalho!